do Pai, sentir a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Fecha teus olhos e comece a agradecer ao Pai por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele irá fazer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que você possa estar ministrando em relação à sua casa, pedindo a Deus para que o Senhor possa estar guardando, abençoando a sua vida durante ainda o período dessa semana que está para terminar. Que você possa estar adorando ao Senhor, adorando, engrandecendo ao nome dEle, exaltando ao nome dEle. Nós somos verdadeiros adoradores, eu creio, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Tu és santo, Pai. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluias. Tu és santo, Deus. Tu és digno, Pai, de toda honra, Jesus, e de toda glória neste lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Pede pro Senhor. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Declare: eu sou tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Muda, Jesus. Mude as coisas de lugar, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muda, Senhor. Aleluias.
Aleluia, Pai. Obrigado, Jesus. Passar aqui a oportunidade para o pastor Fagner. Podeis se assentar. Amém, glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos essa noite. Mais uma ministração da palavra. Sentado mesmo, feche seus olhos. Vamos orar um pouco ao nosso Deus, ao nosso Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por mais um dia. Obrigado por mais uma noite, Senhor. Obrigado por mais um respirar. Só o Senhor é o autor da vida, aquele que nos dá vida, aquele que nos vivifica, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, para que venha derramado o teu milagre das tuas bênçãos sobre as nossas vidas, Senhor. A palavra que for aqui ministrada hoje, Pai, que venha ser o diferencial em nossas vidas, que nós venhamos, ó Pai, entendê-la e segui-la, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha repreender. Nós repreendemos todo o mal. Nós tomamos posse da tua armadura espiritual, Senhor, para combatermos todo o mal, toda investida do mal, toda investida de Satanás, em nome de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje o tema da nossa palavra é Jesus, o verdadeiro exemplo a ser seguido. E nós vamos meditar na palavra que está lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Todos podem abrir. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou ainda ou não se acomodou, diga misericórdia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Palavra tremenda que, na verdade, isso aqui é uma exortação do apóstolo Paulo à igreja de Filipe. Paulo não conviveu com Cristo fisicamente. Por isso que dizem que Paulo foi um dos apóstolos que mais fez, que mais teve aquela presença, né, de fazer, aquela atitude de fazer perfeitamente, sempre buscando fazer da melhor forma possível, se dar o seu melhor referente a você propagar o Evangelho. Os outros discípulos conviveram fisicamente com Cristo, mas Paulo não. Paulo foi um diferencial porque ele não teve aquela convivência física com Cristo. A convivência dele foi de outra forma, que é muito mais sobrenatural. Então, aqui se trata de uma exortação à igreja de Filipe, falando que todos deviam ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Dentre muitas igrejas que Paulo abriu, nenhuma era perfeita. Não existe igreja perfeita. Perfeito só o Senhor Jesus Cristo. Todos tinham alguma coisa, alguma falha, alguma picuinha. Então Paulo estava ali sempre escrevendo cartas para ensinar, para exortar, para mostrar, falar, olha, está errado nisso, tem que tomar uma atitude diferente. E isso vale até os dias de hoje, para nos alertar, para nos ensinar, para nos advertir. E Paulo exorta aquele povo falando o seguinte, olha, vocês que estão tendo atitudes contrárias de Cristo, se corrijam, façam da forma correta.
Existe até um livro e foi feito até um filme referente a isso, né? Nos seus passos, que chama assim, nos seus passos, o que Jesus faria? Qual a atitude que Jesus faria se ele estivesse nos seus passos? E isso é de um grande ensinamento para nós, porque quando nós estamos diante de uma situação e a gente para pensar assim, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Qual atitude ele tomaria? Será que ele se vingaria? Será que ele iria fazer uma coisa totalmente errada? E aí? Não. Jesus sempre faria o certo, sempre está fazendo o certo. E muitos de nós, quando nós passamos a nossa infância, né, todos nós fomos crianças um dia, e existia uma brincadeira que nós brincávamos muito, né? Quem lembra dessa brincadeira? O mestre mandou. Alguém lembra? Aqueles que não lembram é porque faz muito tempo, né? Então, aqueles que não estão lembrados dessa brincadeira é porque deve fazer muito tempo que não se recorda. Como eu lembro, né? Então, sou jovem, né, todos nós somos jovens, né? Nós lembramos. E essa brincadeira era assim, o mestre mandou, aí falava alguma coisa para a pessoa fazer. Se não falasse o mestre mandou e a pessoa fizesse, ela estava fora da brincadeira. Da mesma forma, somos nós, a Igreja de Cristo. O mestre mandou. Jesus Cristo mandou que nós fizéssemos o quê? Que nos santificássemos. O mestre mandou nos santificar. Então nós vamos fazer o quê? Obedecer ao mestre. O mestre mandou nós pecarmos? Não, pelo contrário. O mestre mandou nós desviarmos do pecado. E muitas vezes não estamos atentos aos ensinamentos de Cristo, aquilo que o Espírito Santo de Deus nos mostra. Muitas vezes estamos desatentos, né? Nós não sabemos ouvir a voz do Espírito. Olha, às vezes o Espírito nos alerta, o Espírito Santo de Deus nos alerta. Vá por aquele caminho. E a gente de teimoso vai pelo outro. Aí lá na frente, quebramos a cara. Por quê? Porque não fizemos aquilo que o mestre mandou. Então, essa brincadeira é uma brincadeira de criança, né, que jamais nós, adultos, deveríamos ter esquecido. Aqueles que esqueceram, é claro, né? O problema do cristianismo moderno é que ele não se parece nada com Cristo. Muitas vezes estamos vivendo um evangelho moderno, um cristianismo moderno que não se pareça com Cristo. Às vezes aceitamos o nada a ver. Se eu ouvir uma música secular, não tem nada a ver. Muitas vezes pensamos dessa forma. Se o mestre manda a gente não abrir brecha, né, nós possuímos as nossas janelas da alma, né, onde, querendo ou não, podemos abrir essa brecha através dela, que é os nossos olhos, o nosso falar, o nosso ouvido. Se eu escuto algo que não é de Deus, eu estou abrindo uma brecha. Então, essa brecha ela será aberta e o mal começa a se infiltrar. Então, se o mestre mandou eu fechar as brechas, eu não me contaminar com o mundo, por que que eu não obedeço? Porque o próprio apóstolo Paulo fala, né? Mesmo que eu queira fazer o bem, eu não faço. Porque nós somos tendenciosos a fazer o quê? A fazer o mal. Nós somos tendenciosos a querer o mal do outro. Por isso que o Espírito Santo de Deus tem que estar sempre, nós temos que estar sempre ligados com o Espírito Santo de Deus, sempre ao trono de Deus, para que o velho homem venha a ser sempre mortificado e que o novo homem venha sempre prevalecer e o Espírito Santo de Deus venha habitar em nossos corações, porque somente Ele nos guia pelo caminho certo. Somente Ele irá falar para você a decisão correta, a atitude que você deve tomar. Então Paulo aqui fala, né, sejamos como Ele, no versículo 5. Sejamos como Ele, como quem? Como o Mestre, como Jesus. Sejamos como Cristo nos alertou para sermos pessoas que procurem se separar, pessoas que se santificam, pessoas que façam, que tenham atitudes corretas, aquele que vê o lado do irmão. Sejamos empáticos. O que é ser empático? Aquele que se coloca no lugar do nosso próximo,
Não viver o que o próximo está vivendo, mas você se colocar no lugar dele e saber para entender o que ele está passando e ajudá-lo. Não acusá-lo, não terminar de enterrá-lo. Jesus Cristo é um discurso duro para o povo, porque o povo queria saber de quê? Queria olhar só para o seu umbigo. Então Jesus deu um discurso duro, e as pessoas naquele discurso duro fizeram o quê? Fugiram, foram embora. Não quiseram saber de Jesus, não quiseram saber de Deus. Por quê? Porque tinha que renunciar a si mesmo, tinha que ver o lado do seu irmão, tinha que ajudar o seu irmão. E quem ficou? Os discípulos. Porque os discípulos sabiam, os discípulos entendiam. Os discípulos sabiam quem era Deus, quem era Jesus, quem era o mestre que estava ali ensinando, exortando. E Jesus perguntou para eles, e vocês não foram com os outros, não? Eles não foram por quê? Porque eles sabiam que só Jesus é quem tinha a vida eterna. Amém? Então Paulo estava escrevendo para um problema prático na igreja. Passamos por vários tipos de situações e naquela época também se passava por vários tipos de situações de desentendimento, fofoca, e Paulo estava ali sempre ensinando, fazendo o que Jesus fez, quando passou aqui na terra. Fazendo o que Jesus fez, ensinando, mostrando para aquele povo que não é dessa forma. A melhor forma é o que Jesus faria, o que Jesus fez, os ensinamentos dele. Então, eu tenho que renunciar ao meu eu, entender esse ensinamento, para que eu venha colocar em prática, e que todos nós venhamos viver bem. A palavra de Deus fala que eu tenho que considerar o meu irmão superior a mim. E eu considerando o meu irmão superior a mim, eu vou o quê? Automaticamente eu vou respeitá-lo, vou ajudá-lo. Da mesma forma o outro. Então entraremos num consenso que iremos nos ajudar e teremos um bom relacionamento conosco e com Cristo. Amém? Então toda ação misericordiosa começa com a renovação da mente. Como é que é isso? Eu tenho que renovar a minha mente. E eu renovo a minha mente através de quem? Através de Jesus. Pensamentos corretos geram atitudes corretas. É uma lei da física. Aliás, corrigindo, é uma lei espiritual. Se você gera pensamentos corretos, você terá atitudes corretas. Se eu penso o dia todo em errar, qual vai ser a consequência? Se está aqui na minha mente, 100% de certeza que eu irei errar. Agora, se eu busco ensinar a minha mente a pensar em coisas corretas, a fazer aquilo que Jesus fez corretamente, colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo, as minhas atitudes serão diferentes. As minhas atitudes serão um diferencial. Certa vez eu estava fazendo um curso lá no SESC Senat de condução de passageiro. Uma época da minha vida que eu fui rodoviário e precisava desse curso. E a professora que estava nos ensinando, ministrando as aulas, ela falou o seguinte: olha, em todo lugar que você vai, tem sempre alguém observando você. Além de Deus, que está sempre nos observando, mas sempre tem alguém olhando para você. E esse alguém, muitas vezes, você será um referencial para ela. Então, se eu tenho atitudes corretas diante dessas pessoas que nos observam, diante de Deus, diante de todos nós, eu estarei ministrando o que para a pessoa? Estarei ministrando bem na vida dela, né? Porque ela olhará para mim, ela verá Cristo em mim, porque Paulo falava, né, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, as minhas atitudes têm que ser diferentes, têm que ser atitudes corretas. Então, a pessoa, quando olhar para nós, ela vê o diferencial na sua vida. Muitas vezes não precisamos falar nada. A gente não precisa não falar muito na questão de pregar o Evangelho. Se você tem atitudes corretas, só o seu exemplo irá conquistar as pessoas. O seu exemplo será um grande peso e diferencial na vida dessas pessoas. Então, eu tenho que ter esses pensamentos corretos para que as minhas atitudes venham a ser corretas, para que eu venha me desviar do mal. Nossos atos são frutos de nossos pensamentos. Né? Recordando,
se eu tenho atitudes corretas, se eu tenho pensamentos corretos, as minhas atitudes também serão corretas. E os nossos atos serão os frutos, né? Serão as consequências dos nossos pensamentos que a gente sempre tem da maneira certa. Então, deixe que Cristo venha moldar o seu pensamento, moldar o seu coração. Não deixe, não abra brecha. A palavra de Deus fala que o mal ele fica ao nosso derredor, né? Os anjos do Senhor ficam ao nosso redor, nos protegendo, tampando todas as brechas. Mas se eu abro uma brecha, não são os anjos que abrem as brechas, mas sim eu. Através de quê? Às vezes, pensamentos maus, atitudes erradas, eu abro uma brecha. Aí o mal que está ao nosso derredor, ele entra. E ele entrando, ele não precisa de muita coisa não, para poder fazer uma destruição na sua vida, nas nossas vidas. Então, a palavra de Deus me alerta que eu tenho que orar, jejuar e orar sem cessar. O que significa sem cessar? É todo o tempo, todos os dias, todo minuto. Mas você me pergunta, mas eu trabalho o dia todo. Mas você pode estar em oração ali, em pensamento, em oração, repreendendo o mal. Então, se os meus atos, né, são frutos do meu pensamento. Pensar e agir como Cristo são exigências não apenas para um indivíduo, mas para toda a igreja. Não é só uma pessoa que tem que pensar e agir como Cristo. Paulo estava alertando ali a igreja, não era só para uma pessoa, mas eram para todos. Todos tinham que ter a mesma atitude. Que atitude é essa? A atitude de Cristo. Então, não é só uma pessoa, mas sim todos, o corpo de Cristo. Devemos pensar e agir como ele agiria ou agiu. Jamais pensar de uma forma que não seria a forma correta. Então, se nos meus passos, se Jesus teria uma atitude correta, por que eu teria uma atitude contrária àquilo que ele poderia fazer? Então, devemos pensar e agir como uma pessoa de Cristo. Pensar e agir como Cristo pensa, né? Como Cristo age. Jamais eu devo deixar de fazer coisas que vai satisfazer a mim mesmo, a mim só, mas sim procurar satisfazer a Deus primeiramente, para que todos venham viver bem. E o povo naquela época não tinha esse tipo de pensamento. Cada um olhando para o seu umbigo, cada um vendo o seu lado e esquecendo do outro. Então, servo, a forma perfeita de humildade. Então, ser servo, o que é ser servo? É servir. É aquele que está ali sempre disposto a servir. É uma forma perfeita de você ser humilde. Humildade não tem nada a ver com pobreza, com miséria, né? As pessoas confundem. A pessoa tal é tão humildezinha, né? Só porque ela mora numa casa simples e fala que a pessoa é humilde, né? Mas não. Humildade não tem nada a ver com riqueza, com dinheiro, com seu status. Humildade quer dizer o quê? Respeito. Se você respeita o seu próximo, se você vê ele como uma pessoa superior a você, na forma de tratamento e respeito, isso é ser humilde. Você pode ser o presidente da República, mas se você trata bem aquele que está abaixo de você, você é humilde. Não deixamos que nossos títulos venham nos encher de soberba e de orgulho, porque isso aí não agrada a Deus. Então, ser humilde é isso, é você respeitar o seu próximo, é você ajudar o seu próximo. Estar ali sempre atento a acrescentar mesmo na vida das pessoas, que venha ajudá-la a se levantar. Então, Jesus voluntariamente assumiu o papel de servo. A palavra de Deus fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. E muitas vezes pensamos que por termos um status ou um título, eu tenho que ser servido. Não. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Então Jesus ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele veio para se dar em favor
a humanidade, em favor de mim e em favor de você, para que nós viemos ter essa oportunidade, mais uma vez, de nos ligarmos a Deus. Somente através de Jesus nós temos essa ligação refeita, né? Essa religação com Deus, que foi quebrada através de Adão. Então ele escolheu servir e morrer por obediência ao Pai e amor por nós. Não conseguimos medir o tamanho do amor de Deus por nós, porque Ele deu aquilo que Ele tinha de mais valioso, seu único filho, o seu primogênito, para entregar para uma humanidade que não queria mais saber de Deus, para entregar o seu filho para uma humanidade que quebrou a sua aliança com Ele. E quebra de aliança gera o quê? Maldição, morte. É isso que ela gera. Então, através de Jesus, essa aliança ela foi restabelecida. Ela foi refeita. Então, nós tivemos a oportunidade de nos voltarmos de novo para Deus. Então, ele, de forma alguma, ele falou, ele estava na sua zona de conforto, Jesus estava lá, né, nos céus, na sua zona de conforto, e o Pai deu uma missão para ele. E ele aceitou. Em momento algum, ele voltou atrás. Chegou um certo momento que ele estava ali para ser pego, né, para ir à cruz, que ele falou: Pai, se puderes, livra este cálice de mim. Ele estava passando por um momento ali difícil, porque ele estava ali não como Deus, naquele momento, porque ele tinha limitações como nós, ele estava ali como um homem. Então era normal que ele falasse dessa forma, que ele sofresse esse sentimento de medo, porque ele estava ali como um homem, estava ali na carne, limitado, né? Então ele pediu para Deus: Pai, se puderes, livra de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Esse foi o diferencial da oração de Jesus naquele momento. Nós, muitas vezes, quando oramos a Deus, pedimos: Pai, me livra desse mal. Eu não quero saber disso. E pronto, acabou, ponto final. Mas não sabemos orar da forma correta, assim como Jesus orou. Jesus orou da seguinte forma, né? Que seja feita a vontade do Pai. E é dessa forma que devemos orar. Que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Porque Ele sabe o melhor para nós. Amém? Então somente Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes pedimos mal. Não sabemos pedir. Lá na frente quebramos a cara porque não sabemos pedir. Porque não oramos da maneira correta, não pedimos da maneira correta. Não colocamos aquela frase, a frase de Jesus, né? Que seja feita a tua vontade. Pai, que seja feita a tua vontade em minha vida. Se o Senhor quiseres, que seja feita a tua vontade. Muitas pessoas estão enfermas, entram num nível de enfermidade e logo de cara já pede a cura. Ou pede para alguém orar por ela e a pessoa que ora por ela pede a cura. Não, primeiramente devemos pedir o quê? A salvação. Para depois a cura vir. A cura é uma consequência. É melhor que a pessoa seja salva do que ela ser curada e se perder. É muito melhor a pessoa ser salva. A cura, com certeza, Deus sabe o que faz, Deus irá fazer o melhor para nós. Amém? Então, Jesus, naquele momento, momento de cruz, ele teve atitudes, coisas imedíveis, que nem o seu amor e o seu altruísmo, que é o amor desinteressado ao próximo. Como é que é isso? Amor desinteressado ao próximo. Parece até uma contradição, mas é no sentido de demonstrar preocupação ao outro, sem segundas intenções. Então, o amor de Jesus foi um amor desinteressado, que não tinha intenção por trás. Um amor que é imedível, um amor a um povo, a uma humanidade que iria rejeitá-lo, que iria falar mal dele, mas mesmo assim ele foi cumprir com a missão que o Pai o deu. Então Cristo deixou a eternidade, né? Deixou a sua zona de conforto, né? Então era muito fácil, muitas vezes é fácil a gente ficar na nossa zona de conforto. Quando temos desafios à frente,
a gente começa a sair dessa zona de conforto. E isso é desconfortante, muitas vezes. Mas muitas vezes precisamos sair da nossa zona de conforto para podermos aprender. Para que quando nós aprendemos, aí sim, ali, aquela zona de desconforto torna-se uma zona de conforto. Então Jesus deixou a sua zona de conforto, né? Onde recebia o eterno amor do Pai, do Espírito Santo, louvor e adoração. Então é um verdadeiro paraíso onde Jesus estava. E para você deixar toda essa zona de conforto, tudo isso tem que ter um amor imedível. Tem que ter um amor muito grande. E foi assim que Jesus fez. Saiu dessa zona de conforto. Porque o amor que o Pai tinha, o amor dele, era muito maior do que os nossos pecados, os nossos problemas. Nós temos a mania de dar crédito ao diabo, ao mal, aos nossos problemas, e esquecemos do tamanho imenso que Deus é. O nosso problema, ele é desse tamanhozinho diante de Deus. E muitas vezes não temos essa consciência de colocarmos todos os nossos problemas, nossas angústias nas mãos de Deus. Porque somente Ele irá lutar por nós, irá vencer. Se nós cremos que Ele fará o impossível, por que a gente muitas vezes quer fazer o impossível pela nossa força? Por que não nos rendemos a Deus e deixamos que Ele venha agir ao nosso favor? Era assim que o povo de Israel fazia. Toda vez que Israel ia para a guerra, Deus ia na frente. Por isso que o povo de Israel sempre saía vitorioso. Às vezes que eles perdiam a guerra é porque Deus não ia à frente. Eles não estavam que Deus agisse por eles. Então eles quebravam a cara. E muitos de nós fazemos dessa forma. Aí quebramos a cara. Devemos deixar de pensar em nós mesmos e pensar no outro, né? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2:4. Então, Jesus fala, né? Se você tem uma túnica, 2 túnicas, dê a outra para o seu irmão, que precise. Se você tem mantimento sobrando, abasteça o mantimento do seu irmão. Foi mais ou menos assim que o discurso de Jesus, como a gente relatou aqui anteriormente. E o que as pessoas fizeram? Deram as costas para o mestre. Porque ninguém queria ver o lado de ninguém. Queria ver somente o seu. Então, assim, devemos ter a atitude correta diante de Deus em ajudar o nosso irmão, porque isso irá contribuir, irá satisfazer a Deus e satisfazer a nós mesmos também. Não tem coisa melhor do que você fazer algo pelo seu irmão, principalmente quando ele está precisando. É uma satisfação tão grande. Imagino quando Jesus foi na cruz e tudo se concretizou, foi lá, morreu na cruz, venceu o diabo. Imagina a satisfação que ele teve em amor por nós. É essa mesma satisfação que devemos ter com ele, por ele ter feito isso por nós. Porque se não fosse por ele, aonde é que nós estaríamos hoje? Não sei aonde. Olhe para o lado, interceda, estenda a sua mão. Então olhe para o lado tem o seu irmão que precisa de você, o seu próximo. Interceda por ele. Ore por ele. Muitas vezes nós estamos precisando somente de uma mão. As pessoas precisam só de uma mão. Estender a mão, orar por elas, para que elas venham ser ajudadas em superar aquilo que elas têm dificuldade de superar. Às vezes, a minha área que eu tenho dificuldade, o meu irmão tem uma facilidade de superar, né? Então ali a gente interage para podermos superarmos juntos. Mas vale 2, né? É mais fácil 2 andar juntos, porque se um cair, o outro está ali para sustentar. Ninguém anda sozinho, ninguém consegue andar sozinho. Se andar sozinho, o primeiro buraco que você vê, você vai cair, pronto. Quem é que vai te resgatar? Ninguém. Enquanto pensamos nos outros, Ele cuida de nós. É essa consciência que devemos ter. Enquanto naquele momento ali Jesus estava dando aquele discurso, se as pessoas pensassem no outro, dividissem aquilo que tem, com certeza
Deus iria estar olhando para eles e jamais nada iria faltar na vida deles. Essa consciência que devemos ter. Se eu estou ali, cuido do meu irmão, oro pelo meu irmão, Deus estará cuidando de você. Deus estará cuidando da sua família. Deus jamais deixará você desamparado. Amém? Bom, outra coisa que eu vejo era a sua humildade. Como nós falamos, humildade não tem nada a ver com pobreza. Então, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus, teve humildade. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele, como Deus, se esvaziou de si. Jesus Cristo, com o fato de que não assumiu ao assumir a forma humana, ele decidiu não fazer uso independente, dos seus atributos, da sua divindade. Então ele estava ali de forma humana, ele decidiu não usar os seus atributos. No momento que ele estava ali na cruz, ali, sendo humilhado, chicoteado, morto, se ele quisesse, ele poderia sair daquela cruz, porque ele é Deus. Ele sempre foi e sempre será Deus. Ele poderia sair daquele momento, mas ele tinha consciência de que era necessário fazer aquilo ali. Era necessário para que viéssemos ter essa oportunidade de ligarmos, de restaurar essa aliança com Deus. Então ele não fez uso da sua divindade. Ele se sujeitou ao Pai. E isso é humildade. Ele se sujeitou àquele ato de ir na cruz para o bem de uma humanidade que simplesmente por muito tempo o rejeitou, por muito tempo quebrou a sua aliança com ele. Então a humildade de Jesus é imedível. Devemos nos humilhar perante Deus. Tiago 4:10. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Muitas vezes a gente confunde que os humilhados serão exaltados. A gente fala isso, os humilhados serão exaltados. Não, aquele que se humilhar será exaltado. Então, o que é se humilhar? É você ter a atitude de ir ali, se ajoelhar perante Deus, se humilhar perante Deus, para que Deus venha o exaltar. Mas se você for humilhado, da mesma forma Deus também irá te exaltar. Deus sempre, a gente tem que ter consciência que Deus cuida do nosso ser, da nossa vida, da nossa família. Ele jamais irá te desamparar. Mas se você for humilhado, não se preocupe, que Deus irá te exaltar. Mas devemos o quê? Nos humilharmos todos os dias, procurarmos estar prostrado diante dos pés de Deus, dos pés de Jesus. Então esse ato é ato de se humilhar. Pensar de nós mesmos como adoração. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Amém? Então tenha de nós mesmos, tenha pensamento de si mesmo com moderação. Ninguém aqui é super-homem. Ninguém aqui consegue agir sozinho. Então tenha esse pensamento de moderação, de que eu preciso do meu irmão, eu preciso de Jesus, eu preciso de Deus. A gente pensa que podemos todas as coisas, sozinho. Eu ando sozinho pela minha força, eu consigo fazer tudo. Aí a gente quebra a cara, porque ninguém consegue fazer tudo, ninguém anda sozinho e ninguém consegue fazer o impossível. Então eu tenho que ter essa consciência de que eu não sou nada. Eu não sou nada sem Jesus. Eu não sou nada sem Deus. Posso todas as coisas em Cristo, mas não posso todas as coisas sair de peito aberto, não. Posso superar todas as coisas, todas as provações, todas as humilhações, eu posso superar em Cristo Jesus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças ao humilde. Então aquele que é soberbo, ele sempre quebra a cara.
Você já chegou num canto assim que a pessoa falou que chegou com aquele ar de soberbo, né? Teve uma vez nós fomos pedalar e um colega meu foi conosco, né? Eu, o apóstolo, e esse meu colega. E esse meu colega já chegou já de uma forma já pedalando, indo na nossa frente. Aí eu disse, deixa ele. E ele ficava em disparada, ficava sempre na frente e a gente lá, tranquilo. Então a pessoa já chegou de uma forma assim com aquele tipo de soberba, né? Para mostrar que ele é que era o melhor. Quando foi na volta, ele não aguentou vir ali da ponte JK para cá, para retornar. Teve que voltar de metrô. E eu falei, a gente vai voltar pedalando. Eu, o apóstolo, nós voltamos pedalando. Conseguimos, voltamos. E o meu colega voltou de metrô. Então a gente sempre quebra a cara quando a gente chega com esse ar de soberba. Com esse ar de que, posso tudo. Né? Sou melhor do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, se eu não tenho essa consciência de ser moderado, de ser humilde, então sempre pode ter certeza que eu irei quebrar a cara. Outra coisa também que eu vejo é o seu sacrifício ali na cruz. Quando em forma de homem ofereceu a sua vida obediente ao propósito salvífico do Pai na morte de cruz. A cruz não foi um acidente, mas era o propósito do Pai desde o princípio. Né? Todas as promessas da vinda do Messias indicam claramente a sua morte. A gente vê lá no livro de Gênesis, Salmos, livro de Isaías fala muito de Jesus, né? Falando que o Messias, a vinda do Messias, né? A morte de cruz para que viéssemos ter essa oportunidade de restabelecer essa aliança. Então, eu vejo o sacrifício de Cristo como um grande ato, né? um ato de, como falamos aqui, um ato de amor, um ato salvífico a uma humanidade que, se não fosse por Jesus, não teria essa oportunidade. Se não fosse por Deus, o diabo ia sair vitorioso. Mas nós devemos também, junto com Cristo, nos sacrificarmos uns pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo. Eu tenho que me sacrificar. Não é só Cristo que se sacrifica por nós. Eu tenho que me sacrificar também. Em que sentido? Em ajudar o meu próximo, em superar junto com ele, em me colocar no lugar dele. Esse é um tipo de sacrifício. Em orar por ele. Não tem sacrifício maior do que, ou melhor, do que você reservar um tempo, né, do seu dia corrido a Deus. E é muito difícil, é muito complicado no mundo que a gente vive hoje, um mundo muito corrido, né? Trabalho, família. Você reservar um tempo ali para Deus. Mas é necessário você reservar esse tempo. Você meditar na palavra. Existe um gigante dentro de nós que impede de nós fazermos isso. E esse gigante é você mesmo. Então superar esse gigante não é fácil, mas é possível. É possível pedindo a quem? A Deus, né? Deus, venha, faça morada, que seu Espírito Santo venha fazer morada em meu coração, em meu ser, para que eu venha superar todas as coisas, para que esse gigante venha ser diminuído, venha cair. Davi falava o seguinte, que mais vale, né, estar nas mãos do Senhor do que estar nas mãos dos meus inimigos. Então, porque ele tinha consciência que tudo aquilo que Deus tinha para ele, tudo aquilo que Deus fazia, sempre seria o melhor. Mortificando a nossa carne também é uma forma de sacrifício, né, na busca de servir ao outro. Cristo nos deu o exemplo, devemos seguir as suas pegadas. Como nós falamos aqui, né, nos seus passos, o que Jesus faria? A gente tem que parar para pensar em certas situações quando, né, nós paramos e olhamos e aí, o que Jesus faria nos meus passos? Que atitude eu tenho que tomar? Aonde eu devo buscar a resposta? A resposta eu tenho que buscar na palavra. A palavra ela me ensina. A palavra ela me mostra. Que atitude eu tenho que tomar? Os evangelhos mostram os passos de Jesus. Mostram muitas situações que passamos, que Jesus passou por aquela situação e venceu. E eu tenho que seguir esses passos. Eu tenho que me render às atitudes de Cristo. Eu tenho que me render ao Mestre.
deixar que o mestre venha falar para mim, me mostrar, me ensinar. Eu tenho que me sujeitar a Jesus, aos meus líderes, pastores, porque eles estão ali para te ensinar, para te mostrar, para te discipular, mediante a palavra de Deus. Amém? Então, qual recompensa você irá preferir? Você quer a recompensa do mundo ou a recompensa dos céus? A gente vai falar as dos céus, né? Mas muitas vezes preferimos a do mundo. A recompensa do mundo foi o quê? Foi qual? Para Cristo. Ele foi coroado com espinhos. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e ajoelharam-se diante dele e zombaram dele. Traduzindo para as linguagens de hoje, né? Zoaram de Jesus. Esse foi a recompensa do mundo. E você vai querer ser zoado pelo mundo? Você vai querer essa recompensa? Acredito que ninguém vai querer. Mas muitos preferem, muitos querem. Por quê? Porque existe um preço para eu rejeitar tudo isso que o mundo me oferece. É eu me sacrificar, me humilhar, me santificar. E se eu estou na carne, se eu faço as coisas da carne, porque as coisas da carne dão prazer, é difícil fazer isso. Mas se você está ligado no Espírito Santo de Deus, ele te facilita, ele te mostra, ele te convence. Então a recompensa dos céus foi o que para Jesus? Ele foi coroado de honra e de glória. Essa é a recompensa que devemos correr atrás, buscar. Chegar à morada eterna, chegar aos céus. E cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto a receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Está lá em Apocalipse 5:12. Então quando Jesus ali foi consumado, foi na cruz, foi consumado o ato dele, ele conseguiu chegar no seu objetivo. Então ele foi coroado pelos céus de honra e de glória. E você que se submete a isto, a Deus, você que se santifica, que se rende a Deus, a sua recompensa será essa, será a morada eterna, será a glória, os céus. Então Deus não deixa ninguém sem recompensa. Então prefira as coisas de Deus. Deus jamais irá te desamparar. Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Ele sempre irá cuidar de você e da sua família. Então, jamais rejeite a Deus, jamais negue a Jesus. Não deixe que o diabo venha tomar de conta da sua vida, porque com certeza o resultado não será bom. Com certeza ele não vai querer o bem para você. Ele não quer o bem de ninguém. O único objetivo dele é roubar, matar e destruir. Destruir famílias, destruir vidas e sugar o máximo possível de vidas para condenação junto com ele. Porque para o diabo não tem mais salvação. Essa é a maior raiva dele. Nós temos chance, ele não. Então não perca essa chance. Se curve diante de Deus. Creia que a morada eterna, que chegará um dia e nós iremos viver pela eternidade bem. Amém? Fique de pé. Vamos estar encerrando neste momento, agradecendo a Deus por esta palavra. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Agradeça ao Senhor, que através dessa palavra nós viemos entender, que nós viemos nos humilharmos, entender que Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Deus jamais irá te desamparar. Deus jamais irá deixar faltar em sua mesa, mesmo em tempos difíceis, que os mantimentos estão caros. Deus, ele jamais irá deixar faltar a sua mesa. Assim como ele fez com aquela viúva para alimentar o profeta. Aquela viúva só tinha um pouco de mantimento. E Deus falou o quê? Pegue vasilhas para que esse mantimento venha se multiplicar nessas vasilhas. Então, Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. Deus, obrigado, Senhor, por mais uma palavra.
palavra tremenda de vida. Obrigado, Senhor, pelo teu ato ali na cruz. Obrigado pelos teus milagres. Deus, eu te agradeço em nome de Jesus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. E jamais iremos desistir do Senhor. Jamais iremos desistir do nosso irmão, do nosso próximo. Oh Deus, nós te colocamos como primordial em nossas vidas. Nós te colocamos, Senhor, como primeiro. O Senhor é a nossa preferência. O Senhor é o nosso Deus. Queremos rejeitar tudo aquilo que o mundo nos oferece. Nós repreendemos todo o mal. Colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa família. Colocamos o nosso coração diante de Ti. Toma de conta do nosso coração. Não deixe, Pai, que nós venhamos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que venhamos olhar sempre para o alto, reto para Ti. Abençoa a Tua igreja, abençoa as famílias que aqui estão, abençoa os meus irmãos. Que venhamos ter atitudes diferenciadas, Senhor, na Tua presença. Jamais queremos quebrar a aliança contigo. Restaura, Senhor, todos os dias a nossa aliança com o Senhor. Queremos ter um encontro verdadeiro com o Senhor, um encontro verdadeiro contigo, Senhor. Nós repreendemos todo o mal, tomamos posse da Tua armadura espiritual, colocamos o capacete, a couraça, o cinturão da verdade, as sandálias do Evangelho, o escudo e a espada da fé, para que venhamos caminhar, Pai, jamais nos sujeitarmos ao mal, para combatermos o bom combate. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Vamos guardar os teus mandamentos. Guarda o nosso coração. Em nome de Jesus. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber. Se Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Não se turbe, adore ao Senhor. Não se turbe o vosso coração. Pense em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.